Olá, mulher linda! Sabe que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Hernani Santos, Arrependimento Profundo e Eficaz. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 29. Arrependimento. A primeira pregação do Evangelho. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que possamos viver um modelo que imita todos os dias Jesus, que possamos ouvir a voz de Deus gritando por arrependimento, por santificação e por aliança. Deus deseja adornar a sua noiva para caminhar em santidade com Ele. E eu oro para que sejamos essa noiva adornada e preparada, em nome de Jesus. Todos devem se arrepender. Entende-se normalmente que todo indivíduo peca e necessita arrepender-se. Muitos, no entanto, jamais consideram o problema do pecado coletivo e a natureza do arrependimento geral. Assim como todo indivíduo peca, como indivíduo, toda a nação peca como nação, toda a cidade peca como cidade. Todos pecam coletivamente e todo chamado ao arrependimento deve ser também um chamado coletivo ao arrependimento. Um dos mais graves erros da atual geração é a tendência predominante de fazer vista grossa para o problema do pecado coletivo e a necessidade do arrependimento coletivo. Quando o pecado coletivo corre, porém, sem que haja o arrependimento coletivo a seguir, a entidade ofensora cai sob o julgamento de Deus. Esse julgamento é normalmente corretivo e prevalece até que ocorra o verdadeiro arrependimento ou Deus execute um último julgamento de morte e destruição. Basta observarmos, e não de uma maneira muito criteriosa, o Velho Testamento e veremos que Deus faz vários chamados ao arrependimento coletivo. Vemos Deus por diversas vezes chamando a nação toda ao arrependimento. Sim, vemos chamado individual, mas vemos também um chamado coletivo. E quando Deus chama de forma coletiva ao arrependimento? Veja bem, quando peco como indivíduo, eu peco, mas quando prego falsas doutrinas, trago novas regras a um corpo inteiro. Levo toda a igreja a pecar juntamente comigo. Quando um presidente da República traz leis contrárias às Sagradas Escrituras, não é o presidente que está pecando, é toda a nação que está pecando. As igrejas da Ásia têm nos mostrado isso. O Senhor diz: arrependam-se todos. Devemos voltar à prática do arrependimento coletivo. Haverá vezes que você, como pastor, terá de chamar toda a igreja a um arrependimento coletivo, a um solene clamor de lágrimas, reconhecimento da negligência coletiva. Isso será poderoso no âmbito da congregação. Vemos claramente que foi a misericórdia de Deus e não a de Jonas que salvou Nínive e os ninivitas. O arrependimento foi coletivo e pegou até mesmo Jonas de surpresa. É estarrecedor quando leio assim, e Jonas ficou completamente triste, e isso o enfureceu, e orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, e muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois age com misericórdia. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas capítulo 4, do versos 1 ao 3. Não é impressionante? Mas que diferença existe entre Jonas e muitos ministros? Hoje em dia, que insistem em festejar quando deveriam chorar, e são mesquinhos quando Deus é gracioso de uma forma como nunca imaginaríamos possível. O confronto ao resiliente. Já aprendi que Deus é longânimo, mas tem limites. Até mesmo sua misericórdia tem limites. Davi percebeu isso de uma maneira muito triste, e a maneira de Deus agir na vida do pecador insistente é terrível. E nesse ponto Deus age de 3 maneiras. Primeiro, tira do pecador o que ele mais ama. Segundo, humilha o pecador publicamente. Terceiro, permite que uma terrível maldição se instale na vida do pecador. Primeiro, tira do pecador aquilo que ele mais ama. Esse fato está relatado na vida de Davi. Você sabe da história. Davi pecou, e não apenas pecou, mas cometeu um terrível crime contra Deus e contra os homens.
Depois de ter cometido um crime premeditado de novela, e esse esconde-esconde do seu pecado por 9 meses, exatamente o tempo da gestação de Betseba, sai do buraco o profeta. Natã, que vem até ele, e depois de contar uma ladainha, diz que ele era o homem que merecia morrer. Nesse ponto, aprendo uma coisa: todo adúltero tem uma sentença de morte sobre si. Natã diz a Davi: você é o homem. E agora Deus age como Davi de 3 maneiras. A primeira delas é tirar o que ele mais amava, visto que por causa do seu pecado, deste motivo, para que os inimigos do Senhor zombassem do Senhor, o seu filho de Betseba irá morrer. Agora acredito que muitos estejam passando por uma verdadeira crise moral consigo mesmo e estejam se perguntando: mas por que Deus puniu o filho de Davi, se Davi e Betseba é que pecaram? Aprendam, punição nunca é para quem vai, é para quem fica. Parece o justo e ninguém considera em seu coração que as pessoas justas são tiradas antes que aconteça algo pior. Isaías, capítulo 57, versos de número 1. Percebeu? Deus tirou a criança. Não foi para punir a criança, foi para punir Davi, pelo fato dele e Betseba estarem acobertando o pecado. A ira de Deus não virá sobre quem pecou, virá sobre quem está em pecado. E ela vem. Deus tirará tudo do resiliente, do pecador endurecido. Tira casa, carro, bens e pior, tira até a família. E ele faz isso para que o pecador se arrependa e volte-se para o Senhor. Quando uma igreja é fiel e seu pastor é infiel, Deus tira a igreja do pastor. Quando um pastor é fiel e a igreja é infiel, Deus tira o pastor da igreja. Punição é para quem fica, não para quem ele tira. Segundo, humilha o pecador publicamente. Aquilo que fizermos no oculto será gritado nos telhados. Lucas capítulo 12, versos 3. Não é o diabo que expõe o pecado do pecador, pois para o diabo não vale a pena a exposição. Ele quer mesmo é que você continue pecando e pregando e cantando e não seja incomodado com isso. Mas Deus não. Deus não vai permitir a hipocrisia entre os seus. Ele irá trazer à tona tudo o que está oculto. Ele vai humilhar o pecador endurecido e não vai permitir que esse pecador seja bajulado. Vai gritar dos telhados. Terceiro, permite que uma terrível maldição se instale na vida do pecador. Diga-me qual é o espírito que destrói grandes ministérios? Sei que nesse momento muitas respostas como prostituição, mentira, avareza, orgulho, todas essas palavras passaram pela sua cabeça. Mas o espírito que destrói grandes ministérios é o Espírito de Deus. É Ele que abate, porque o Senhor abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. É Ele, sempre Ele, que trata com alguns grandes ministérios. Veja bem, ter grandes ministérios não é sinônimo para mim de falsos ministérios como muitos querem fazer acreditar. Em nosso país, sucesso passou a ser sinônimo de herege, falso, mentiroso. Bom, eu não acredito nisso. Há grandes ministérios que sei que Deus levantou. Há sim ministérios na mídia, que acredito serem de Deus, mas há grandes ministérios e uma falha no caráter do mesmo tamanho. E com esses Deus trata pessoalmente. Pastor cuida de ovelhas e Deus cuida de pastores. A Bíblia nos manda julgar as profecias e não os profetas, porque esse papel é dele. Quando leio sobre as 7 igrejas da Ásia, vejo o Senhor dizendo: sou eu que tenho a igreja em uma mão e o anjo da igreja em outra mão. Por isso entendo que Deus não perdeu o controle de sua igreja. Ele tem não somente a igreja em uma mão, como os pastores dessas igrejas, e não importa quais ou quantos em outra mão. Ele está atento e sabe o que faz. Nosso papel é julgar as ideias das pessoas e não as pessoas. Esse papel é e sempre será somente de Deus. A Bíblia diz que um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. Percebeu? Deus também manda nos perturbar e o propósito final é sempre o arrependimento. Uau, glória a Deus! Que possamos entender que esta mensagem é para nos confrontar e nos levar ao arrependimento diário e contínuo. Devemos chorar pelo pecado, não podemos nos acostumar com ele. Não somos vítimas, somos sim pecadores e precisamos dia após dia carregar a nossa cruz e nos arrepender.
Esta é a mensagem central do Evangelho: arrependimento. Um grande beijo, Deus abençoe e até nossa próxima leitura.